Ele chegou em São Paulo com R$ 30 no bolso e quando foi estudar gastronomia sonhava em abrir no máximo um boteco. Hoje ele comanda um dos restaurantes que mais faturam na cidade, um dos mais elogiados, repleto de prêmios e é um dos chefes mais conhecidos do país. O restaurante, já deu para perceber, é a Casa do Porco, que espelha as origens caipiras do meu entrevistado de hoje. Neste episódio de Se Meu Inconsciente Falasse, recebo o homem, a lenda, Jefferson Rueda, o Jefinho, que por meio da comida quer levar um pouco da paz do interior para o mundo. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa, experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Qual que é a memória mais antiga que você tem da infância? A mais antiga ou a que mais mexe comigo? Fala as duas então, já que veio uma outra aí. Uma infância praticamente na rua. Todos os dias estava para a rua. Nasci na beira do Rio Pardo. Da casa da minha mãe para a beira do rio dava menos de 1 quilômetro. Então, se você queria me encontrar, ou era descendo o rio de boia, nadando ou pescando. Então, para mim, eu acho que isso uma das melhores memórias de infância que eu tenho. Tanto que hoje, quando eu volto para Rio Pardo, para desligar um pouco do mundo, o meu sítio é na beira do Rio Pardo e num lugar onde eu nadava, onde eu pescava. E que hoje em dia, novamente, eu faço isso. Quando a espaçonave começa a balançar muito, é para lá que eu vou e essa é a minha conexão hoje em dia. É conectar com o rio, entrar nele. Muitas vezes eu entro para pescar, mas não precisa nem pegar o peixe. É conectar com a natureza, lembrar dessa criança que saiu dali. E como é que era essa criança? Extremamente feliz, sem problema algum. Eu acordava, eu ia para a escola, voltava, cozinhava e, enfim, a minha infância, eu falo assim, eu comecei a cozinhar com 7 anos de idade, com o meu pai, porque minha mãe e meu pai trabalhavam fora e meu pai chegava do trabalho mais cedo, e aquela coisa, casa de interior, tem um terreno, tem uma horta, tem umas galinhas. Meu irmão tinha um bezerro de estimação, aquele quintal recheado de coisa. E meu pai chegava do trabalho, a gente ficava esperando, porque na horta você mexe de manhã, antes do sol sair, é a hora que ele se põe, né? Que você vai aguar, tirar os matinhos, e ali já colhia alguma coisa e resolvia o que a gente iria jantar. Então, eu falo que é muito gostoso essas lembranças. Saber desse começo, é muito prazeroso. E eu falo assim, então tinha tudo no quintal de casa. Sim. Aí depois eu cresci, fui trabalhar na açougue, fui estudar gastronomia, rodei o mundo inteiro para ver o que era legal, é ter um restaurante onde você produzia tudo. Eu falei, rapaz... Mas é o ciclo, né? É o ciclo, né? Mas, enfim, eu saí desse ciclo, mas eu precisei viver uma história para saber o tanto que aquilo era importante. Tanto que eu falo, hoje eu volto para Rio Pardo, eu olho assim, olho para o rio, olho para o meu sítio, olho para as galinhas, falo, nossa, eu sou rico demais, né? Olha o quanto isso aqui é precioso, né? Essa conexão com a natureza, com os bichos. A parte 5h30 no meu sítio, o primeiro passarinho que canta, eu já sei quem é ele. Eu falo, às 6 horas a siriema vai começar. E você vai vendo essa conexão de tudo funcionando ao mesmo tempo. Eu falo, Deus pôs o homem no mundo para ser observador e coletor. Sim. Entendeu? É que o homem ficou muito à toa aqui, né? Aí começou a mexer nas coisas. Começou a mexer no rio. Mexeu onde não devia. Mexeu onde não devia, né? Começou a mexer no rio, corta uma árvore ali, faz isso aqui, aí virou tudo que virou. Mas basicamente é isso. Eu falo,
eu sou muito conectado nas estações. Eu falo assim, agora começou a época dos IPs, né? O IP rosa tá aí florindo. Aí depois vai vir o amarelo, que são os que eu tenho no sítio. Então, mais ou menos, hoje em dia eu levo minha vida assim. Mais que eu tô aqui em São Paulo, para onde eu ando, eu falo, os IPs rosas. Esse modo de cozinhar na infância era uma brincadeira? Como é que você enxergava? Eu imagino que tinha, enfim, eram tarefas, né? Você precisava ali cumprir tarefas, mas tinha um quê de lúdico? Como é que era essa vivência? Primeiro, tudo começou pela essa coisa, por esse encanto do amor, essa coisa da família. Que meu pai cozinhava no final da tarde e eu e meu irmão que ia arrumando a mesa, ia lavando um alface. E aí depois, com o tempo, o meu pai, eu achava que era a grande paixão dele também. Mas não era, era necessidade, ele tinha que ajudar. Tanto com 13 anos, só eu cozinhava em casa. Que ele passou o bastão pra você. Passou o bastão, falou, já não pegava mais. Hoje eu sei. Quem passou esse cajado para mim da gastronomia é a minha mãe por parte de mãe. É a minha única avó que está viva, com 96 anos. E ela, desde que eu me conheço por gente, a gastronomia sempre teve em torno do que minha avó estava fazendo. Eu lembro da minha avó, eu era criança, minha avó fazendo bolo de casamento. Aí do nada você via minha avó fazendo dobradinha, não sei pra quem. E minha avó... Rio Pardo foi colonizado na época, teve a colonização italiana e na época falava os turcos, né, os árabes. E minha avó trabalhou em casa de turcos, esses árabes na época. E eu lembro, a primeira vez que eu cheguei na casa da minha avó fez tabule pra gente comer. Eu achava que a minha avó era gênio, ela era gênio. Porque assim, imagina, ela fazia esfirra, fazia tabule, fazia um raviolizinho, X-bike, acho que chama, um raviolizinho recheado na coalhada. Imagina, isso eu no interior de São Paulo, onde só comia arroz, feijão, bife. E eu cresci na beira do fogão, vendo sempre minha avó cozinhar. Porque depois ela começou a fazer feira, fazia feira para ajudar meu avô, ela cozinhava na praça, fazia bolachinha, fazia petit four. Enfim, minha avó sempre teve o entorno de um fogão. E começou com meu pai, mas hoje eu sei que quem passou plantou a semente ali. Plantou a semente foi minha avó. E eu percebo assim que o meu pai, ele vivia numa turma de amigos que tudo que tinha na minha cidade, eles eram os caras que sempre estavam fazendo essas festas. Rio Pardo, como fica na beira do rio, restaurante nunca foi uma coisa que foi para frente na minha cidade. Porque todo mundo tem um rancho, uma casa na beira do rio, e aí o pessoal vai para esses ranchos cozinhar. Então as melhores comidas você comia nesses ranchos. Por exemplo, de sexta-feira meu pai brincava, ele falava que fazia via sacra. Ele começava num rancho, ele passava em 10 ranchos. Assim, 4 da tarde, ia ali, tomava uma num rancho, comia um pezinho de porco. Saía de lá e ia para outro rancho, comia um peixe frito. Então, assim, sempre se comeu muito bem na minha cidade, mas no quê? Nesses ranchos. Sim. E meu pai gostava de pescar, jogar bola. Então, assim, era uma pescaria. No final, sempre tinha essas resenhas. Vai ter casamento na cidade, sei lá, para 500 pessoas. Era a turma do meu pai que estava no meio cozinhando. E eu junto, sempre cortando tomatinho. Então, eu cresci no mundo da gastronomia no interior, assim, celebrando. Então, assim, eu sempre estava muito feliz cozinhando. Ou eu estava cozinhando num casamento, ou estava cozinhando num rancho, ou cozinhando depois com a minha avó. Assim, casa de italiano, de domingo. Nós chegávamos na casa da minha avó, 10 da manhã, o pessoal mais velho sentava na mesa, e as crianças sentavam pro chão, minha avó já dava um prato. Pão amanhecido, ou bolacha maisena, leite, com café e açúcar, já fazia um pratão de sopa pra criançada e ali começava o domingo. Aí uma tia trazia um frango assado, outra tia trazia meio quete leitoa, minha avó fazia não sei o quê. Então aquela mesona de italianos, assim, terminava de almoçar, punha a mesa do café, tirava a mesa do café, voltava um pouco dessa sobra do almoço. E foi assim minha infância. E você vê um pouco dessa simplicidade, desse jeito de lidar com a gastronomia na Casa do Porco? Sim, total.
É porque eu te falo assim, são memórias que me transmitem muita felicidade. Porque era uma época que eu cozinhava, clichê falar, por amor e por felicidade ali, ó. De estar em meio de pessoas que eu amava, pessoas que eu curtia, ou celebrando uma festa de alguém muito especial. Até leilão pro padre, meu pai que os amigos iam fazer, eu ia junto. Entendeu? Tudo que era movimento, que tinha de alguma forma uma comida, a gente sempre estava no meio na época. Sim. Você entendeu? Então, tanto que eu cresci, depois eu fui trabalhar num açougue, eu acho que se eu não tivesse ido embora estudar gastronomia, eu estaria no açougue até hoje. Então, eu acho que eu tenho um pouco, eu falo, tem muita diferença ser empreendedor e ser comerciante, né? Sim. Eu tenho, acho que um pouco dessa veia de comerciante também. Qual que é a diferença? Como é que você resume essas duas atividades? O comerciante não perde o cliente, né? O cliente entrou aqui, ele vai levar alguma coisa, entendeu? Diferente de empreendedor. O empreendedor pode montar isso aqui, pôr alguém para trabalhar, né? O comerciante que fica ali no balcão. Igual mesmo, eu vejo, se eu estou na cozinha, o cliente entra, eu já sei, eu já faço a leitura dele de quem ele é aqui na porta. Eu acho que é extremamente importante você saber com quem você está lidando, como você tem que falar, como você tem que abordar. Eu acho que é isso muito essa veia de comerciante. Porque desde criança eu vendo as coisas. Eu era criança, meu tio mexia com cebola em Rio Pardo. Rio Pardo já foi a capital da cebola no Brasil. E uma vez ele veio uma carga errada, quando começou a chegar os primeiros alhos, esses alhos gigantes que a gente usa hoje em dia. Porque quando eu era criança, uma cabeça de alho, os alhos eram desse tamanhozinho. Você ficava horas descascando alho. E aí eu lembro quando ele fez essa importação, aí ele levou na casa da minha avó, eu vi e falei, puta, eu não sei o que eu faço, eu vou meio não sei o quê. Na hora eu tive pensando, nossa, eu vou comprar uma caixa de alho, vou fazer saquinho de alho e vender na porta da casa das minhas vizinhas. E o slogan meu era o quê? Um dente de alho, você faz um arroz. Antigamente você tinha que descascar 50 dentinhos de alho. E aí eu saí. Deu certo esse negócio? Eu saí, eu comprei a primeira caixa, fiz o saquinho, vendi. A segunda eu fiz, já vendi numa mercearia do meu vizinho. Falei, nossa, eu vou virar empreendedor do alho, né? Negociante. Só que aí acabou logo minha carreira, porque meu tio vendeu essa carga que ele tinha. Um cara passou lá e falou, eu fui lá buscar outra caixa, meu tio falou, não tem mais. Em Rio Pardo, a casa da minha mãe fica uns 3 quarteirões do cemitério. Eu não perdi finados, vendendo vela, lavando túmulo. Uf! Sempre. Porque eu falo assim, meu pai, desde muito cedo, ele sempre falava para mim e para o meu irmão que a gente precisava saber quanto custa cada R$1 que a gente gasta. Que o dia que a gente soubesse fazer essa conta, tudo ia ficar tranquilo. Então, meu pai, tudo ele negociava com a gente. Mas, você tem a sua mesada, sei lá, R$50 por mês. Mas eu chegava assim, pai, eu quero muito um tênis. Meu pai, do nada, ele inventava, nossa senhora, você acredita que eu preciso limpar o quintal? Aí eu ia pagar o valor do tênis pro cara. Ele sempre trocava com a gente, pra gente fazer alguma coisa. Nem se for varrer a rua, lavar o quintal, pintar um muro. Ele sempre levou a gente nessa... E aí, hoje eu entendo o que ele falava, né? Tanto que eu faço com meus filhos, entendeu? A partir do momento que você fala, pô, fiquei o dia inteiro limpando o negócio. Eu já vou dar esses R$50 de uma vez? Não, vou gastar 10, né? Você começa a refletir. E eles começaram a trabalhar aqui no grupo bem cedo, né? Sim. O Joaquim trabalha com a mãe dele. O João hoje já mora na Espanha, está no País Basco, no Basco Culinário. 2º ano já, feliz da vida lá. E o Joaquim também vai seguir no ramo. Como é que você vê essa passagem de bastão? Isso é... Fico extremamente feliz, porque fica babão, né? Tem aqueles pais que falam assim, não, tudo menos minha profissão, né? Mas todo pai fala isso, né? É igual quando meu filho nasceu, né? O primeiro filho, você fala, não, o meu não vai chupar chupeta. No meu não vai chupar chupeta. Eu lembro quando eu saí da maternidade, ele começou a chorar, a primeira coisa que eu fiz foi enfiar a chupeta na boca dele. Pum! Na hora parou, você falou, não, vai ficar com essa chupeta o resto da vida. E é a mesma coisa, né? A hora que fala, você fala, não, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, mas na hora que você já vê dentro, nasceu dentro, né? Sim. Entendeu?
Mas enfim, eu falo que eles têm uma bela caminhada pela frente aí. E como é que foi? Aí você decide para fazer o curso em Águas de São Pedro, né, de gastronomia. Como é que foi essa decisão? Na verdade, como meu pai vivia sempre nesse meio da galera que cozinhava, um amigo dele fez o piloto. Porque o Senac, antes de fechar a parceria com o CIA, com a escola americana, falou, vamos fazer um piloto um ano antes? E pegou alguns profissionais do mercado e foi um conhecido do meu pai. Que aí ele me viu no Rio Parque e falou, nossa, você sabia que vai ser um curso assim, 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 pelo Senac, não sei o quê? Aí eu fui atrás. E aí fiquei sabendo que o Senac ia lançar o CCI, que era o Cozinheiro-Chefe Internacional, em parceria com o CIA. Aí na época ainda eu tinha 17 anos, o Senac não queria deixar eu fazer o curso, porque tinha que morar lá no alojamento, eu era menor de idade. Só que eu ia fazer 18 anos, 2 meses depois que eu estava lá. Aí eu tive que vir para São Paulo, com meu pai, com a minha mãe, fazer entrevista, kkk. Aí me liberaram. E só que eu fui embora para Águas de São Pedro, porque assim, eu nunca fui muito de escola. Assim, na verdade, assim, essa coisa de ter déficit de atenção, eu não conseguia ficar dentro de uma sala de aula. Esse é o problema, entendeu? Do meio convencional, ficar sentado lá das 7h30 da manhã até meio-dia, não dava conta. Só que sempre foi muito claro isso para os meus pais, entendeu? Tanto quando eu falei que o meu pai, quando ele quis estudar, fazer uma faculdade, ele não pôde porque meu avô não tinha condição. Então o sonho do meu pai era formar eu e meu irmão, sempre foi. E sempre aquele pensamento, vai ser um dentista, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro. E ele batendo em cima disso, eu falei, não, pai, não, pai. E depois que eu saí do açougue, que eu fui fazer gastronomia, quem deu o aval mesmo foi minha mãe. Imagina, em 95, o primeiro curso de gastronomia do país, teu filho chega, pai, eu vou fazer um curso de gastronomia. O que ele achou? O que ele falou? Meu pai falou, não. Aí sorte que tem mãe, né? Mãe fala assim, ó, dependente do teu filho vai ser, ele tem que ser feliz. Ele vai fazer o curso. Só que na minha cabeça, como eu não gostava de estudar, e meu pai vinha me apertando, falou assim, você vai ter que fazer uma faculdade. Não vai ter boi. Entendeu? E o tempo foi acabando. Eu já estava no 2º colégio, estava indo para o 3º, e você vai prestar o quê? Aí apareceu esse curso, eu falei, vou fazer gastronomia. Mas caiu que nem uma luva, assim. E eu falei, não, vou lá aprender a fazer um arroz melhor, temperar um feijão. Eu não sabia, nem que era internacional, cozinha internacional. E combinei de voltar para montar um boteco. Eu queria montar um boteco na esquina de casa, já tá tudo certinho com meu pai. Ele comprou até uns tijolos e deixou lá de presente para mim. Sim. A sua mãe já sentiu que não, né? Minha mãe, eu falo, a mãe é um ser precioso. Fui embora para Águas de São Pedro, meu pai e minha mãe me levaram para estudar. Cheguei na escola, conheci o alojamento, deixou minhas coisas. Fui levar minha mãe e meu pai no portão do estacionamento. A hora que minha mãe passou o portão, ela começou a chorar de soluçar. Até então, sorrindo, não sei o quê, mas deu um ataque, né? Mas chorar de soluçar. Aí eu perguntei para ela por que ela estava chorando daquele jeito. Ela falou, você não volta nunca mais para casa. E eu não voltei. Eu me formei porque eu achava que ia voltar para montar meu botequim. Só que eu comecei a fazer o curso, no 3º mês de curso, eu já entrei em modos de cozinha internacional. Primeira cozinha era cozinha francesa. O cara começou a fazer confit de pato na banha do pato. Eu falei, nossa, eu venho do lugar que faz o porco na banha. Como eu vou chegar lá fazendo pato na banha? Eu já falei, nossa, tudo que eu estou aprendendo aqui, eu não vou conseguir usar em Rio Pardo. Sim, não. Percebeu que aquilo já não... O tiro está saindo pela colatra. Sim. Falei, não vou poder voltar para... Imagina, chegar fazendo essas comidas lá, o povo não sabe o que é isso. E nem eu sabia. Sim. E ali, enfim, foi abrindo minha cabeça, não sei o quê. Foi ali que eu conheci o Lohan também. Ele foi lá dar uma palestra pra gente, fazer um jantar, onde eu me apaixonei nele, no trabalho dele, na pessoa. Que eu também terminei a escola, não voltei para montar meu bar. Falei, vou embora para São Paulo. E aí você veio com R$30, é isso a história, né? É. Aí eu vim fazer meu estágio aqui, eu tinha que fazer 4 meses de estágio. Fiz estágio com o Lohan, fiz todos os meus estágios, aí voltei para Rio Pardo e falei, e agora? Né?
Aí foi aonde eu peguei os 30 contos, pus no bolso, falei, vou voltar para lá. E lá que eu vou ter que ficar, porque, enfim, tudo que eu aprendi. E aí eu já estava bitolado, né? Aí já tinha o Lohan de referência, sabia que era o mundo da gastronomia. E aí vim embora para São Paulo e desde que eu cheguei aqui, olha o pensamento. Na época que eu cheguei aqui, a única pessoa que tinha o nome bordado na Doma era o chefe. O restante ninguém tinha nome bordado. Sim. E eu falava, e é isso mesmo, né? Então a gente vinha de uma escola tradicional que usava lenço, toque com 100 dobras, sapato Vulcabras, meia fina, calça de vinco, olha isso, dentro do CIA. E aí eu cheguei em São Paulo e olhava assim, falei, nossa senhora, para mim pôr um nome na Doma, porque eu falo assim, ter vergonha na cara mesmo, né? Assim, eu acho que eu vou me sentir preparado, pelo menos daqui uns 20 anos, né? Para poder pôr um nome aqui, né? Falar que eu sou o chefe. Sem nada, né? Mas que você estudou, você entra na cozinha, vê o chefe coordenando tudo ali, você fala, rapaz. E aí eu falei, mas eu posso adiantar isso, como uma pessoa, né, ansiosa. Falei, eu vou começar a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. O que poderia ser 30, eu posso fazer em 15, para pôr esse nome. Matemático o raciocínio, né? Matemático. Eu falei assim, é uma cidade que eu falei assim, eu tô aqui para descobrir ela, tá tudo aqui, vamos embora, Jefinho. E foi onde eu comecei a trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu trabalhava num restaurante das 8 da manhã até as 4, saía, ia para outro, entrava às 5 e trabalhava até meia-noite. Enfim, hoje eu não trabalho mais em 2 restaurantes, mas eu trabalho 15 horas por dia. Ou dentro ou fora, minha cabeça está fazendo 1 milhão de coisas. A Doma com o seu nome foi em qual? Foi no Madeleine, quando eu fui chefiar o Madeleine na Rua Girassol, entendeu? Mas até aí o primeiro restaurante que eu trabalhei foi no Roma Jardins, que era o restaurante do pai do Paulo Barros. O Paulo Barros estudou comigo em Águas de São Pedro. Você chegou a ficar na casa dele, uma coisa assim, não teve? Morei com ele, ele me trouxe para São Paulo na época, para fazer estágio. Eu lembro que eu cheguei, era tão bicho do mato, que eu cheguei num domingo, minha carona me deixou ali como chama aquele prédio que tem ali na cidade? O Dacom. Era Dacom que chamava aquele prédio gigante? Sim. Um gigante. E aí o Paulo morava aqui no Itaim, ele morava na Tabapuã. Então eu tinha um mapinha que da onde eu ia descer, eu ia andar 3 quarteirão para cima, virar 2 para direita e 1 para frente, eu tava na casa dele. Olha só, não sabia nem nome de rua direito, era assim, mapinha. O cara me deixou ali no Dacom. A hora que eu desci, eu olhei assim e falei, rapaz, estou em São Paulo. Minha cidade não tinha prédio. Imagina a hora que eu vi um prédio gigante aqui. A hora que eu fui ver, eu já tinha dado 2 voltas no prédio, eu já não sabia mais onde era essa rua para chegar na casa que eu ia ficar, já no primeiro dia. Mas a época do mapinha, todo mundo se perdia com esses mapinhas que a gente fazia. Não, tanto que o primeiro lugar que eu vim e fui fazer estágio foi no restaurante do Lohan, na Alameda Jaú. Sabe como eu sabia voltar por Itaim? Eu vinha contando os quarteirão. Que tinha aqueles ônibus elétricos, cidade universitária, que descia Augusta. Eu descia ali de frente para o Roma Jardins, que era ali na cidade de Jardins. Mas eu tinha tanto medo que eu vinha contando. 1 quarteirão, 2, eu sabia que era 12, 13 quarteirões. 1, 2, 3 eu contava, porque um dia eu peguei uma cidade universitária, eu achei que todos desciam. E tinha um que entrava como chama ali? Na Avenida Brasil. A hora que ele virou na Avenida Brasil, eu falei, Jesus amado, não vou chegar nunca mais em casa. Nessa época não tinha celular, não tinha nada, cara. Sim. Já puxei a cordinha assim, já parou, já voltei pra esquina de novo. Falei, que a hora que passar outra eu pego descendo. Mas era assim, né? O mundo era assim. Não, era assim. Eu achava que só existia São José do Rio Pardo, não existia outro São José. Eles falavam, não, você é São José dos Campos. Eu falei, nossa, tem outro São José. Aí eu falei, não vou falar mais São José, eu vou falar que eu sou de Rio Pardo. Então você é Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu falei, nossa senhora, essas aulas de geografia, Jefinho. Sim. E aí comecei a falar de São José do Rio Pardo, que eu sou de São José do Rio Pardo. Tem que falar a pronúncia inteira da cidade. E como é que foi esse processo quando você teve contato com essa alta gastronomia, assim, em relação ao que você já tinha, essa bagagem? Teve um momento de uma rejeição, vou deixar aquilo guardado, né? Porque você fez todo um ciclo, né, para depois retomar isso a partir do Átimo, talvez, né? Não, mas para mim
foi mais ou menos igual o desenho lá do Ratatouille. A hora que ele tem aquela experiência que ele come morango com queijo, enfim. Na hora que eu comecei a descobrir esse universo que existe milhões de cozinhas, né? Então você pega a cozinha francesa, a cozinha espanhola, e a hora que você vai se aprofundando na história de cada uma, é assim, o cozinheiro que fala que sabe de tudo tá por fora. Eu vejo assim, a gente vai morrer aprendendo. Desde o simples serviço que você vê uma pessoa fazendo ali, um pia fazendo, que repete todo dia, até uma técnica clássica, sabe? E, enfim, eu fui me jogando cada vez mais, né? Sabe quando você vai se jogando, para dar todo esse rolê, para saber tudo aquilo que eu queria, sempre teve no quintal de casa. Que eu estava te falando no começo, né? Sim. O que é legal, né? Um restaurante legal é você fazer toda a cadeia em torno dele, né? Tipo, o que eu faço hoje em dia. Eu sei, eu tô aqui, meu menu lançou, eu não tô feliz no menu, eu tô decidindo o que eu vou plantar pro próximo menu, porque se eu não decidir agora, daqui 4 meses, não vai ter. Entendeu? Então, toda essa conexão. E eu falo, rapaz, em casa a galinha cantava, eu quebrava o ovo na meio-dia, o ovo acabou de sair e fazia. E eu falei, nesse rolê, eu falei, nossa, é isso que eu quero novamente, né? Sim. É aquilo que eu sempre tive no meu quintal. Mas eu falo, mas é isso que é importante, sabe assim? Hoje eu voltei, cada vez mais eu tô voltando pro interior. Tanto que agora abri uma padaria lá. Mas se eu não tivesse dado esse rolê, eu ia olhar para tudo aquilo, achar tudo sem graça, né? Para que eu tenho um rio? Para que eu tenho um peixe aqui? Por que eu tenho uma horta aqui? Por que eu tenho um porco aqui? Sempre teve, né? Eu cresci. Sim. Ia pro sítio, meu tio plantava. Mas você precisou sentir falta disso para valorizar? Não, de saber, de dar valor naquilo que eu sempre tive. Sim. É difícil pra caramba conseguir você... Porque todo dia você tem que estar ali. Você quer ter um porco, mas todo dia você tem que cuidar. 7 dias por semana, você tem que dar comida. Você quer ter uma plantação, você tem que ir lá tirar as pragas. Você tem que aguardar 7 dias por semana, 2 vezes por dia. Entendeu? Sim. Mas você tem que estar lá. Entendeu? Então eu vejo que é uma entrega, não é tão fácil. Você ter um restaurante, fora teu dia a dia aqui, né? Com todos os problemas numa cidade grande, você conseguir fazer isso lá. Mas... hoje eu falo que eu consigo fazer tudo porque eu vivi muito isso lá, entendeu? E depois eu me joguei muito para a alta gastronomia e eu sei que a alta gastronomia que eu faço hoje, a minha essência é tudo isso que eu vivi, entendeu? Eu acho que é uma cozinha de produto, sabe? Cada vez mais cuidar, a gente não precisa ser bom em tudo, mas naquilo que fazer bem feito. E você falou dessa coisa de você se divertia muito quando pequeno cozinhando. Teve algum momento que isso você deixou de ser divertido, talvez, né, enfim, nesse trajeto? Sim. Que era uma coisa só tensão? Como é que foi esse seu tomado? Eu tive pra mim, quando eu comecei a cozinhar profissional. Que eu saí, me formei, fiz meus estágios, agora você vai trabalhar. Por exemplo, quando eu falo assim, essa fase de muitas felicidades cozinhando, porque a gente cozinhava do jeito que queria, no ponto que queria, com o sal que queria, no tempo que queria, bebia o que queria, e quem comia estava feliz também. Diferente, na hora que eu entrei num restaurante, que começou a entrar comanda. Eu quero o meu bife bem passado. Eu quero o meu macarrão mais bem cozido. Se você levar ferro fogo, no começo eu levava, né? Mas como vai comer um bife bem passado? A carne tem que comer ao ponto. Imagina, começa a desmistificar isso em 97, né? Mas, enfim, e depois eu entendi que nossa profissão é serviçal. A gente está ali para servir o próximo. Então, o que importa é a pessoa estar feliz, né? Você sugere, eu recomendo comer assim, mas se ela quer comer assim, se ela está feliz também, isso que importa, entendeu? Acho que eu respeito. E com o tempo você também vai mudando a pessoa, você vai mostrando outros caminhos. Eu vejo, enfim, de toda essa evolução que teve a gastronomia brasileira, eu tive desde o começo, passando por todas essas fases, entendeu? E hoje eu entendo, mas eu tive um momento
que fala, cara, eu vim aqui, estudei, aprendi o certo, eu quero servir o certo, a pessoa quer o errado. A pessoa não sabe comer, você já chegou e falou assim, olha, sai daqui, você não sabe comer. Não fala, mas você fica em choque, né? Pô, vem aqui, tá comendo a minha comida, que eu estudei pra isso, sei o quê, que eu vou servir o melhor. Mas, independente disso, é gosto também, né? Não tem só o profissional, tem o emocional também, né? Você tem que juntar os dois. Não adianta eu pôr a melhor comida do mundo lá, falar que come daquele jeito, e o cara comer e falar, mas isso não me agrada. E aí? E como é que o pessoal da sua cidade vê você hoje, assim, depois, enfim, de televisão, 50 Best? Como é que você acha que eles te enxergam? Como é que é essa relação? Você acredita que hoje... Hoje eu sou mais conhecido na minha cidade, você acredita, pelo Prosa Ping Frita? Pelo meu... o que eu gravo na internet, ensinando o pessoal a cozinhar essa comida de interior, de memórias afetivas. Uma hora eu levo minha mãe, levo minha sogra. E, enfim, aonde eu vou, eu vejo que o povo me bomba, me para no supermercado. Onde está tal ingrediente que você fez a receita? Eu falei, mas eu não trabalho no supermercado, não sei que gôndola que tá. Sim. E é muito gostoso, sabe assim? Enfim, a minha cidade me idolatra, sabe assim? E eu fico extremamente feliz, né? Muitas pessoas falam, eu falo assim, no passar dos anos a gente vai vendo, a gente não olha muito para tudo que a gente fez, mas vai vendo o tamanho que é a responsabilidade, né? Eu vejo as pessoas chegarem aqui e falam assim, eu deixei de ser engenheiro, não sei o quê, para ser cozinheiro por causa de você. Como é que você recebe isso? Você recebe assim? Ai, meu Deus, tem que dar certo, amigo, pelo amor de Deus, senão eu não vou dormir. Né? O peso, né? Que você vai, você fala, é 1 ano, 2 anos, pô, já tô 30 anos, né? Apesar de ser novo, eu comecei muito cedo, né? E você vê pessoas que se espelham no teu trabalho, focam, sabe mais da minha história do que eu. É impressionante, eu pego pessoas aqui que começam a falar da minha carreira, que eu falo, Jesus. É verdade isso aí? Né? E eu falo assim, aí você vê que você é uma referência, que você, querendo ou não, você tem que estar atento a tudo, para você não frustrar essas pessoas que se espelharam tanto em você, né? Então isso, geralmente quando as pessoas me chamam para uma entrevista ou me pedem um depoimento, é sempre o que eu penso, né? Eu acho que hoje eu não penso só em mim, e sim essa legião de pessoas que acreditam no meu trabalho, se inspiram em mim. Então, fico muito atento, né? Eu tenho que cuidar dessa legião de jefinhos. E como é que foi esse processo de esse desabrochar, talvez, dessa vertente caipira que remete à sua infância, assim, na sua trajetória, né? Você teve, tem Pomodori, tem... depois você vai, o Atmo talvez comece ali um pouco a aparecer isso de alguma forma. Isso foi um processo de você querer, assim, se libertar? Como é que você descreve essa trajetória? Do caipira? De sair dele? Ou não, voltar para ele? Voltar para ele, assim, né? Quer dizer, de combinar aqui. Mas então, foi passando por tudo. Por isso que eu falo, a gente precisa se jogar. Entendeu? Igual hoje, assim, já me procuraram milhões de vezes. Já vou escrever livro. Até hoje, o único livro que eu fiz foi o do Chico Bento, com o Maurício de Souza, porque chegaram aqui e eles achavam que eu parecia muito com o personagem, vamos fazer um livro, fiz. Mas você falar, vamos fazer um livro da sua vida? Eu acho que eu não estou pronto ainda para contar essa história da minha vida. Entendeu? Por quê? Porque eu mudo muito. Eu tô indo para cá, do nada eu vou para lá. E sempre uma coisa, eu sempre, assim, eu sou meio teimoso, assim. As pessoas vão, todo mundo para lá, eu vou para cá. Tipo, o exemplo, quando eu abri a Casa do Porco. Eu estava na Vila Nova Conceição, no bairro mais top da cidade. Tinha ganhado vários prêmios. Um restaurante super comentado. Super comentado. Do nada, eu falo que eu vou voltar para o centro da cidade, vou abrir um restaurante, que eu falava que era uma portinha para vender porco assado. E isso, nós estamos falando 2015, quando estourou aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior quebradeira, a maior crise geral. E eu com essa conversa, falando que eu ia sair de lá para voltar para o centro. As pessoas escutavam. Ia conversar com meu irmão, com a minha ex-mulher, falava assim, ô, Jefinho tá bem? Que conversa é essa, velho?
Ele tá falando que ele vai voltar aqui. E aqui era um caos. Essa esquina aqui, você olhava do outro lado aqui, a Marquês, morador de rua. Era um caos. Eu trazia as pessoas super animadas para ver o ponto que eu tinha pego. Aqui, ó, vou fazer a Casa do Porco. Que Casa do Porco? Vai chamar Casa do Porco. Fala assim, nossa, esse Jefinho não tá bem na cabeça, não. Uhum. Mas é isso, eu acho que assim, eu vou muito pelo meu coração. Sim. E começaram a falar pra você muito desse Faça o Porco, né? Tinha, acho que o Luiz Américo, né? Mas então, na época, o que acontecia? Eu já estava no Átimo, aí eu comecei a fazer o porco. A primeira vez que eu fiz a virada cultural, a gente assou 10 porcos. E ali o Luiz Américo já entrava na fila, ele comia e falava assim, nossa, você é do povo, Jefinho. Quando você vai abrir uma portinha? E depois eu fiz várias vezes o porco pela cidade. E ele foi em todas. Ele nunca vinha do lado e comia, ele pegava a fila e olhava para mim. Quando você vai abrir uma porta? E aí onde caiu a minha ficha foi naquele G11 que teve no Sérgio Coimbra, os 11 chefes top do mundo, que o Alex estava recebendo, o Ferradriá, acho que os irmãos, assim, os 11 tops. Uhum. E aí o Alex na época me convidou para ir cozinhar nesse evento. Eu fui lá e falei, vou assar um porco, né? O cara espanhol, vou assar um porco para ele. Assei, aí o Ferran foi, viu o porco, comeu a cabeça inteira, comeu com a papada ali. Aí ele foi voltar para começar as reuniões que estava tendo. Ele falou, cara, eu sou da terra do porco, sou não sei o quê, mas ó, com a boca aí abusado, hein? Foi o melhor porco que eu comi. E ali eu falei, rapaz, ali caiu minha ficha. Eu falei, acho que eu vou abrir uma portinha. Entendeu? Foi ali onde eu comecei a matutar que eu queria voltar para cá e queria sair do Átimo, porque também na época, assim, eu acordava de manhã, eu ia para Vila Nova Conceição e à tarde eu não conseguia voltar em casa, porque era muito trânsito. Então a minha vida era sair de manhã daqui do centro, ir para Vila Nova Conceição e voltar de madrugada. Então tudo que eu fazia ali. Ia numa academia ali, ia no parque, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia à tarde ali no restaurante, ficava lá. E eu percebi que meus filhos estavam crescendo, eu acordava de manhã, meus filhos já tinham ido para a escola. Eu chegava à noite de madrugada, meus filhos estavam dormindo. Eu falei, daqui uns dias, hora que eu abrir a porta, eles não vão deixar eu entrar. Eu falei, quem é esse cara? Uhum. E isso estava me incomodando muito, ver meus filhos crescer e eu não estar vendo esse rolê da molecada. Então foi aonde eu quis voltar e onde eu acreditava em fazer uma comida, uma alta gastronomia, mas democrática. Porque eu falava assim, já era uma época que eu me dedicava, sei lá, 15 horas por dia dentro de um restaurante, mais que tinha um à la carte, tinha um menu degustação que a gente ficava. A gente meio desbravou nessa coisa de fazer um movimento menu degustação. Uhum. Hoje, você vem por São Paulo, é normal. Mas você pega isso 15 anos atrás, não era normal. As filas, assim, foi uma surpresa para você? Porque logo no primeiro dia, né, já teve um boom, né? Mas então, eu vou falando tanta coisa, eu vou esquecendo. Eu vejo que eu tenho as duas veias, tanto do empreendedor como do comerciante. Eu comecei como um bom comerciante de balcão, vender coisa, que para mim eu falo assim, eu posso brigar com você, mas não vou fechar a porta nunca, entendeu? Não pode, negociante é isso. Sim. Mas se o cara te deu um calote, você vai lá, mas se precisar, a porta aqui. Sim. Você entendeu? Todos os lugares até hoje que eu montei, por exemplo, a primeira vez que eu entrei aqui nesse imóvel, ali não tinha aquela porta, só tinha essa porta aqui. Eu entrei aqui, eu já vi isso aqui montado. Eu me lembro como se fosse hoje. Falei, aqui nesses pilares a gente vai fazer o bar, nós vamos fazer ele rebaixado para o cliente sentar, ficar de frente no olhar para o barman. A cozinha vai ser aberta, lá atrás a gente vai pôr uma porta que vai entrar os funcionários por lá. Já fez o projeto aqui. Eu consigo ver. Eu entro, eu vejo até gente. Entendeu? E todos os lugares que se fazem, vou montar um negócio. Eu entro, não consigo ver, eu tô fora. Mas hoje eu sei que eu tenho essa sensibilidade. Sabe assim, eu consigo... vamos falar de um projeto. Se me leva lá, se eu conseguir começar a falar e desenrolar... Mas o que você imaginava em relação da quantidade de pessoas? Aqui, então aconteceu isso. Aí eu falei, Aí a gente fez um soft open de mais de um mês aqui. Era o restaurante já mais conhecido da cidade em um mês e não estava aberto para cliente ainda, para o público.
Já tinha um buzz ali. Já tava arrebentando. Aí eu falei assim, eu vou abrir o restaurante no feriado, né? Espertão. Né? Eu vou abrir dia 12 de outubro, Dia das Crianças. O feriado era uma segunda-feira. Falei, feriado prolongado, todo mundo vai viajar. Eu vou abrir, vai ser tranquilo, eu vou entender tudo o que acontece e vai ser sucesso, chefinho. Rapaz, beleza, dia 12, vem aqui. A hora que eu abro essa porta, já tinha uma fila com umas 80 pessoas aí fora. Que aí entrou todo mundo, já lotou, marchou essas 80 pessoas em 10 minutos. Aquele pesadelo já na começou cozinha. aquele pesadelo na cozinha, aquela nadação, a gente não sabia para onde correr. E gente chegando, gente chegando, gente chegando. Você acredita que deu umas 4h30 da tarde, eu começo a ver bombeiro aqui, a correria, fechar a rua. Aqui era a Secretaria da Educação. Não, a Secretaria da Saúde aqui do outro lado. Pegou fogo na caixa aqui dentro. Pegou fogo, fecharam a rua, fecharam a porta do meu restaurante, meus clientes saíram pro fundo. Eu falei, graças a Deus. Foi você, não, né? Não. Era 4 horas da tarde, não tinha mais nada na cozinha, a gente abria direto, do meio-dia à meia-noite. Eu falei, cara, primeiro dia. Aí o bombeiro veio e mandou fechar. Eu falei, graças a Deus. Começou assim. E não parou. Eu falo desde o primeiro dia. Abriu com fila na porta e é fila até hoje. Como é que você explica, assim? Você acha que é o quê, assim? Você acha que se tivesse uma explicação principal para o sucesso? Eu acho que, enfim, é uma proposta que ninguém imaginaria, o que seria essa Casa do Porco, trabalhar com uma única proteína, só que ao mesmo tempo você ficava horas aqui dentro comendo essa única proteína e sem falar, nossa, porco de novo. Então, uma volta ao mundo, né? Onde a gente começou a falar do focinho ao rabo, com influências de culinária do mundo inteiro. No começo tinha lamen, tinha temaki, enfim, hoje tem pizza. Tudo que você imagina, a gente traz para dentro do restaurante. Mas eu acho que, antes de mais nada, pelo acesso às pessoas. Eu abri, imagina que eu saí de um restaurante que o meu menu custava R$450, eu abri aqui um restaurante onde o meu menu custava R$85. Sim. E o restaurante premiado, quer dizer, também tem essa digamos, essa roupagem também de alta gastronomia, quer dizer, isso... Não, eu acho que pela minha carreira também. Eu fui um cara, então, passei pelo Madeleine. Antes disso, trabalhei Cantaloupe, inaugurei Paride, trabalhei em Roma Jardins, trabalhei com Lohan. Aí depois comecei com essa minha carreira, que eu fui depois Madeleine, depois Pomodori, e o Pomodori, na época, imagina, eu tinha 23 anos, eu concorria como melhor restaurante italiano com o Fasano. Era um dos mais com o Fasano. insensatos. Mas como? Eu nunca vou ganhar do Fasano, eu falava assim, não tem condições. Eu com 23 anos, na época, concorrendo o melhor italiano. Sim. E era a categoria que mais pegava, antigamente. Não era restaurante contemporâneo, nem se falava muito. Nem sabia como falava contemporâneo, autoral, ninguém sabia autoral. Como classificar. Depois, né? Franco-italiano. Eu peguei essa mudança também, quando teve a junção dessas duas culinárias aqui em São Paulo. Que você começou a ver risoto com confit de pato, entendeu? Começou a ter essa mistura. Foi aonde também nasceu o Paride, que para mim, em termos de empreendedorismo, uma das coisas mais doidas que eu vi, o Rogério juntar Lohan e Luciano. Boseglia, né? Luciano Boseglia. Num lado do fogão era o Luciano, do outro lado o Lohan. Sim. De um lado, um italiano super descolado, cabeludo, barbudo, não sei o quê. Do outro lado, o Lohan, calça de vinco, lenço no pescoço, chapéu de 100 dobras. E a gente ali. Entendeu? E você acha que teria dado certo se você tivesse aberto a Casa do Porco lá atrás? Você precisou dar esse percurso? Não, precisei. Porque o que acontece? E eu falo assim, eu me sinto muito honrado que tanto no Lohan, no restaurante Lohan, como quando eu trabalhei na inauguração do Paride, quem ficou muito tempo comigo foi o Russo, que era o chefe do Lohan. Então, era sensacional. Né? Foi cria do Lohan e aprendi muita coisa com ele. As pessoas esquecem desse nome da gastronomia, mas o Russo foi uma pessoa muito importante
aqui em São Paulo na gastronomia. É preciso ter muita confiança também para você chegar, bom, vou fazer porco agora, quer dizer, você tem que estar muito bem resolvido internamente para... Mas o que acontece? Para peitar isso. Quando eu abri o Pomodori, eu comecei a perceber que eu cheguei em São Paulo, você ia nos restaurantes que diziam que fazia uma cozinha internacional, o cara tinha de tudo. O cara tinha perdiz, fazão, codorna, rim de vitela, não sei o quê, e não tinha carne de porco nos cardápios. E eu vim do interior que pelo menos 3 vezes por semana eu comia alguma coisa de porco, comia uma linguiça, comia uma bistequinha, comia... Sempre teve, até porque uma comida é uma proteína mais em conta, entendeu? E aí eu comecei a perceber, eu falei, que engraçado, tem tudo que é bicho dentro do restaurante, não tem um porco. E aí no Pomodori eu comecei a querer trazer esse mundo do açougue para dentro do restaurante. Aí eu comecei a fazer linguiça, as coisas que eu já tinha aprendido no açougue. Linguiça, comecei a fazer cudiguinho, que é o cutequino, entendeu? Aí comecei a fazer uns cortes diferentes. Tanto que o primeiro prato que eu lancei no Pomodori chamava Porco em 5 versões. Que eu servia um pedaço de linguiça, um pedaço de cudiguinho, um pedaço de porco assado, um medalhão... e acho que mais alguma coisa, sabe assim, 5 cortes para começar a mostrar para as pessoas que tinham uma outra forma de se comer porco. E o que eu percebia também, quando eu comecei a fazer porco dentro do restaurante, vamos arrumar um fornecedor. Eu comecei a comer os porcos e eu falei, não, esse porco aqui não é igual o nosso lá não, que era o porco que não era o caipira, né? E aí eu já vi, falei, nossa, tem um nicho de mercado aqui, entendeu? Não se come o porco e o que come também não é o porco que a gente cria lá. Então foi aonde eu comecei a olhar para Rio Pardo novamente, atrás do porco caipira. Para como conseguir trazer essa matéria-prima para cá. Entendeu? E aí isso foi andando, que aí eu comecei a bater firme em cima da carne do porco já dentro do Pomodori, aí no Atmo ficou mais forte ainda, aí eu comecei a fazer mais embutido, comecei a fazer guanciale, comecei a fazer uma panceta curada, enfim, trouxe com todas até virar produtor, né? Você até virar produtor. Se associar com a pessoa que já fornecia, né? E aí, nessa época, foi aonde eu conheci o Zé Luiz, que hoje é meu sócio. Nessa época ele já criava porco caipira, só que ele criava leitão solto. Porque ele falava, Jefinho, o brasileiro come muito porco, mas em forma de leitão. Que assim, é Natal, Páscoa. Sim. E aí foi aonde que eu falei, cara, eu preciso desenvolver um cara para fazer. Eu via que tinha esse buraco no mercado para essa proteína desse porco caipira. Só que eu falei, eu preciso ajeitar o caboclo, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, você não deixa o porco crescer? Você só leitão? Eu falei assim, vamos pensar na sustentabilidade, porque hoje você abate um leitão de 12 quilos, se você abater um de 120, você economizou 10, né? Uhum. Ele falou, Jefinho, eu não vou ficar falando muito com você não, mas eu gostei de você, eu vou pôr 10 porcos para crescer e para engordar. O dia que estiver pronto, eu vou te ligar, eu não quero nem saber o que você vai fazer, você vai vir e vai buscar. Então, o primeiro fio de bigode com ele foi isso. Eu achava que ele nem ia fazer, ele fez. Cara, passou uns 8, 9 meses, ele ligou, Jefinho, tem 10 porcos aqui de 120 quilos. Eu tive que ir lá comprar, abater, trazer embora. Aí ele gostou do negócio também. Sim. Aí ele sempre vendia um porquinho pra mim. E aí foi na época onde eu comecei a fazer o porco assado na rua. Que aí, então... eu já vinha trabalhando a carne de porco desde o Pomodori, aí eu comecei a assar esse porco na rua, aí eu já tinha o produtor, que é onde eu falei, vou abrir, aí o Ferrandriá veio e deu um empurrão. As coisas foram se juntando assim, né? Vou abrir a portinha. Aí nasceu esse lugar. Olha que foto boa que tem aqui, ó. Isso aqui em São José do Rio Pardo, com os imigrantes. Aqui eles estão esperando o trem. Olha os porcos de banha da época, os nilos, porco preto. Que eu falo que chegou aqui com os imigrantes. Olha o tamanho, parece filhote de rinoceronte. Parece um Não parece? Olha o tamanho, é porco de 200 quilos. Porque nessa época o importante era a banha do porco, não era a carne, né? A moeda era a banha, porque usava na indústria, fazia sabonete, fazia graxa. O porco aqui, quando chegou, não tinha esse olhar para carne de porco.
Era tudo banha, né? Tudo usava. Como é que é trabalhar com você, chefinho? Comigo, a coisa é meio acelerada. É porque, você vai ver, a gente está conversando aqui, se deixar eu vou falar 10 coisas ao mesmo tempo, 10 assuntos ao mesmo tempo. Eu falo que da hora que eu acordo, das 5h30, 6 da manhã que eu acordo, até eu sair de casa às 8, eu já montei uns 4 negócios. É que às 8 eu vou sair, eu fecho os 4 na minha cabeça e vou embora. Mas isso te prejudica de alguma forma, você acha? Não. Eu percebo, eu preciso manter minha cabeça nesse ponto. Eu vejo, eu mesmo, eu não posso tirar 30 dias de férias, que me dá depressão. Passou o 10º dia, se eu ficar à toa, não saber mais o que está acontecendo, não ligar para um fornecedor, não sei o quê, é 10 dias. Eu tiro 3 de 10, tem que ser. 15 dias direto, não, eu vou chegar mal para trabalhar. Então, eu já acostumei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, hoje eu coordeno o Sítio Rueda, as hortas. Fora as hortas, lá tem meus cachorros, tem todos os problemas. Então, eu falo todo dia com o meu fornecedor de lá. Tem o frigorífico Porco Real, tem as demandas daqui, tem consultoria, tem filho, mas é assim que eu sou feliz. E para você, como é que é delegar? É fácil para você? Não, eu consigo delegar bastante, assim, hoje em dia. E eu acho que o segredo é a gente saber onde começa, onde termina, o que cada um tem que fazer. Você entendeu? Eu vejo que eu sou muito melhor no pensar, no criar, no desenrolar, do que, enfim, eu ficar o tempo todo no fogão. Entendeu? Eu falo muito desperdício por tanto de coisa que eu estou deixando de fazer. E eu vejo que a gente vai criando os nossos braços. E o gostoso hoje em dia, assim, de bater o olho, a galera já me conhece. Ah, não, dá para falar, não dá para falar. E é isso, o ser humano é assim. Ele não vai acordar todo dia feliz, né? Mas você saber levar. Eu acho que... O que te tira do sério? Coisas que me tira do sério. Cozinha suja, panela encardida, cozinheiro que descasca as coisas na pia. Eu falo, pia não é lixo, meu Jesus. Não chamava lixo. Já, pelo amor de Deus, tem umas coisas assim que eu falo até hoje. E uma coisa que eu aprendi com o Lohan. Um bom cozinheiro é um bom faxineiro. Tem que limpar, cara. Tem que limpar, tem que manter organizado. Levar no pé da letra o significado de mise en place, né? Mise en place é você se organizar para o trabalho. Você não se organizou hoje para vir aqui fazer essa entrevista? Você fez seu mise en place. Por isso que vai dar certo. E eu acho que essa palavra é o que define tudo. E fora da cozinha, o que te tira do sério? Coisas erradas, assim. Pessoas tratando mal o próximo, sei lá, querendo chutar um cachorro. Eu fico incomodado com os moradores de rua que eu vejo agora nesse inverno. Porque da onde eu vim não tinha essas coisas, entendeu? Parece que quem nasce aqui em São Paulo é normal ver tudo isso. Mas da onde que eu venho, isso não é normal. Sim. Então, a desigualdade, né? Acho que é o que mais pega pra mim. Eu moro aqui. Ontem mesmo eu cheguei, fiquei vendo um cara dormir aqui embaixo. Falei, pô, foda. Mas enfim, né? Sim. Não tenho o que fazer, mas eu tento... Eu falo assim, eu tenho uma coisa, meu irmão mesmo que fala assim, eu saio na rua, não vai passar mais de 10 minutos se alguém não vir pedir alguma coisa pra mim. É impressionante, é impressionante. Assim, eu vou ali, compro um café, eu saio com o café, o cara passa, me dá um café? Eu dou o café. É impressionante. Todos os dias eu saio da rua, não passa no máximo de 10 minutos. Então eu falei assim, eu entro nos lugares, eu consigo enxergar meus negócios, eu saio na rua, sempre alguém vai me pedir alguma coisa, e geralmente eu falo, vou entrar naquele café ali, ó, tá vazio, vamos lá tomar um café. Eu entro, depois que eu entro, lota. Você acredita? Eu falo, não tinha ninguém aqui, ó, a fila que eu peguei aqui agora, não tinha ninguém. Geralmente acontece isso. Eu acho que tem um pouco desse axé também, né? A gente tem que ter. Eu acho que eu tenho bastante. E qual que é o seu maior medo profissional? Acontecer algo comigo que não vai deixar eu continuar na minha profissão. Igual se perder o olfato, sei lá, um acidente, perder uma mão.
Então é as coisas que mais eu acho que eu não ia saber como lidar, né? O jogador faz, sei lá, ele faz seguro do joelho, né? Eu me preocupo muito, igual eu te falo assim, devido à profissão, hoje eu preciso usar um aparelho auditivo. Estou ficando surdo por causa do ruído da cozinha. Entendeu? Eu falo, é tudo muito gostoso, mas é uma profissão que demanda muito, exige muito da pessoa. Preparo físico, mental, em todos os sentidos. Eu falo assim, depois dos 48 é óculos, aparelho auditivo, palmilha para voltar a pisada certa novamente. Porque, enfim, a gente precisa ir se cuidando, né? É natural. E a cozinha é um ambiente puxado, né? Precisa estar bem, senão não flui. E depois de ter um restaurante, montar um restaurante, enfim, que era um restaurante, obviamente, diz muito sobre a sua biografia, é um dos mais bem-sucedidos, sem dúvida, de São Paulo, em termos de faturamento, de público, de percepção, premiação. O que falta mais? Eu posso me dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, por ter começado muito cedo e tudo que eu sempre sonhei, eu consegui. Sabe assim, vim para São Paulo. Meu sonho era fazer um estágio fora do Brasil. Meu pai não tinha condição na época. Aí eu fui, me inscrevi em concurso aqui, ganhei, fui. Quis representar o Brasil no Bocuse d'Or. Fui. Entendeu? Desde muito novo, já empreendendo. Pomodoro, eu tinha 21 anos quando eu montei o Pomodoro. Eu acho que o meu caminho cada vez mais é fazer coisas no interior, que eu acho que pelo viés da gastronomia a gente consegue mudar uma cidade, mudar uma população. Eu vejo pela padaria que eu montei na minha cidade agora. Eu estou mudando a forma de olhar para o ingrediente, a forma de comer e a aceitação. Eu falei, mais que uma cidadezinha de 50 mil habitantes, mas as pessoas sabem o que é um croissant verdadeiro, aquele francês bonito, sabem o que é um pão rústico, porque hoje todo mundo tem acesso. Tanto que eu abri a padaria lá agora, eu falava assim, rapaz, a hora que o caboclo chegar aqui e ver meu pão rústico, sei lá eu vendo um pão rústico de 700 gramas por R$22. Em São Paulo você vai pagar uns 40. Mas mesmo assim, perto do pão francês, que custa lá na cidade de 14 a R$22 o quilo, eu falei, eu acho que vou ter que vender em fatia, porque o cara não vai querer comer. E foi o contrário. O último pão que acaba na minha padaria é o francês que a gente batizou de Pardim, em homenagem à cidade. Sim. Pardim é o último que acaba. E as pessoas, rapaz, comi pão francês a vida inteira, você acha que eu vou vir aqui comer pão francês, meu amigo? Leva o rústico, leva o brioche, leva a focaccia, leva todos os pães. E eu falo, tá vendo? Esse achismo nosso, eu profissionalmente, eu falo, eu sou muito realizado, tudo deu muito certo na minha vida. Eu acho, então você vem, faz um risco tão grande assim na terra e vai embora, vai levar tudo isso. Eu acho tudo isso que eu aprendi na vida, tudo que eu já cozinhei, já viajei, de alguma forma deixar isso aqui, continuar para as próximas gerações, né? Já que hoje eu vejo, eu sou inspiração para outras pessoas. Então, de alguma forma, eu vou para o lado social. Não sei se é uma escola, eu quero, a princípio, fazer uma escola de gastronomia, entendeu? Dar formação básica para as pessoas, que não necessariamente precisa sair um cozinheiro, tem que sair cidadão. Ela saber dos direitos dela e não necessariamente precisa cozinhar num restaurante. Para mim, tudo é alta gastronomia. Quem falou que fazer um arroz bem feito, um feijão no ponto certo não é alta gastronomia? Então, essa pessoa poder cozinhar no botequim da esquina, cozinhar realmente num restaurante estrelado, enfim, ela poder cozinhar onde ela quiser. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores deste videocast, né? Como é que você lida com os comentários sobre a Casa do Porco deixados pela clientela no Google e nas redes sociais, onde as pessoas costumam descer a lenha, né? Muitas vezes injustamente, né? Ser humano, né? Eu vejo assim, tudo que é crítica construtível, ok. O que você acha que não é, amanhã passa. Eu não fico mais pirando, não. Depois de 30 anos, a gente sabe o que realmente é para você melhorar e o que não é, entendeu? Então, eu sou muito tranquilo com Mas isso. como política, o restaurante tem alguma forma, porque às vezes você tem pessoas ali que eles estão querendo
Assim, Alguma coisa, troca, enfim. Ah, não, a gente tenta conversar, enfim. Mas eu sou tranquilo, eu não vejo. Você sabe quando é verdadeiro. É simples assim, entendeu? Quando a pessoa está afim de trocar uma ideia, eu sou super aberto. Pode ser qualquer crítica. Se a pessoa fala, quer conversar comigo, eu vou conversar, mas a gente pode chegar num ponto que não se entende também, ok. Ela toca a vida dela, toca a minha e a vida continua. Porque aqui, com quantas pessoas vocês recebem por mês agora? Ah, dá uns 12 mil, mas já chegou a bater 16 mil. Sim. Então, quer dizer, é muita gente, Nossa. assim, pode acontecer de tudo, né? Como lidar com essa montanha de pessoas que às vezes vem também com uma expectativa muito alta? É isso, é expectativa. Por isso que eu falo, todo cliente, a hora que ele passa dessa porta, a gente tem que fazer um raio-x dele. E sabendo com quem a gente está lidando. Porque eu falo, tem histórias lindas aqui na Casa do Porco. Muitas pessoas que vêm fazer tratamento, câncer, leucemia, não sei o quê, acaba o tratamento, o cara vem comemorar onde? Aqui, já dei vários abraços em cliente comemorando esses perrengues. Você entendeu?